Quem tem razão? Vamos já então saber a opinião dos nossos convidados. Senadores Alci Lucas, boa tarde ao senhor, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Bem, nós fizemos diversas conversas sobre isso, né? Nós tínhamos, através das prévias, definido a candidatura de João Dória e depois, conversando com ele próprio e outros, com a bancada federal, com a bancada do Senado e também alguns pré-candidatos ao governo, né? Nós conversamos no sentido de criar um diálogo com outros partidos e foi dada essa liberdade, então, para que pudéssemos procurar uma aliança mais ampla. Fizemos uma pesquisa e essa pesquisa dizia que grande parte da população não gostaria de ter a polarização, mas que também não poderíamos ter vários candidatos. Foi quando, então, o Dória, um gesto até surpreendente para todos nós, ele abriu mão, então, da candidatura dele, não é, para que a gente pudesse ampliar Senador, essa terceira via. Senador, por gentileza. Está sendo discutido, na realidade, com o MDB e Cidadania. O MDB já colocou a Simone Tebet como candidata. Nós estamos conversando com o MDB e Cidadania sobre as questões programáticas e também com relação a algumas questões regionais. E nós faremos, dia 2, quinta-feira que vem, uma reunião da executiva para exatamente definir essa questão. Então, será... quando pretende tomar essa decisão? Na semana que vem, é isso? Na quinta-feira haverá uma reunião da executiva ampliada. Tá. Exatamente já com essas ponderações que serão feitas até quarta-feira com o MDB, com relação a apoios regionais e também iniciaremos a conversa também do vice e da questão programática. O PSDB já tem um projeto já bastante adiantado, como também o próprio Dória já vinha trabalhando a questão dos programas, e nós vamos, então, nesse período, conversar aí com o presidente do MDB, também com a senadora Simone Tebet, para ajustar essas questões regionais, especificamente Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e também Pernambuco. Esse é o mais importante, senador? É o apoio do MDB nas composições para os governos estaduais desses estados? É aí que mora, digamos, a decisão do PSDB? O PSDB deu uma demonstração de apoio ao MDB e, evidentemente, que esperamos também, não é, por parte do MDB, essa compreensão. Então, nós temos candidatos em posições melhores, vamos dizer, neste momento, do que o MDB, e nós estamos conversando sobre isso. Rio Grande do Sul, nós temos lá o nosso ex-governador Eduardo Leite, que tem uma vantagem significativa nas pesquisas. Então, estamos conversando para que o MDB apoie Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, assim como Pernambuco. A Raquel é nossa candidata pelo PSDB, o MDB, em princípio, não tem candidatura própria, então estamos aguardando, mas isso é um dever de casa que o MDB está fazendo para que a gente possa dialogar até quarta e levar para a Executiva Nacional ampliada essas definições. Aí tomar uma decisão. Marco Aurélio Nogueira, cientista político, seja bem-vindo, boa tarde. Eu já vou lhe fazer a seguinte pergunta. Não seria difícil entender que o PSDB estaria numa discussão existencial se teria candidato próprio ou apoiaria a terceira via, dado o protagonismo que o partido teve nas últimas eleições presidenciais. Mas aqui nós estamos vendo aí o senador Alci Lucas falando claramente do ponto de vista pragmático de apoio do MDB em 3 estados, especificamente Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Marco Aurélio, você acha que é uma questão pragmática que o PSDB está negociando agora, ou ele ainda tem dúvidas sobre qual é o papel dele na política nacional numa eleição presidencial do tamanho dessa? Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, senador. Uma satisfação estar aqui. Olha, eu acho que eu vou tentar colocar a questão de uma maneira um pouco mais ampla. Eu acho que todo partido que se preza vive diferentes situações de crise existencial.
Os partidos não são estruturas fixas, organizadas de forma definitiva e que podem livremente tomar sempre as mesmas posições, como se existisse um mapa que devesse ser seguido ao longo de longas trajetórias. Então, o PSDB está passando por uma situação delicada, vamos dizer assim, de muita dificuldade, porque o partido sofreu um desgaste grande nos últimos anos, perdeu muitos parlamentares, né? Mas é um partido que continua vivo. De alguma maneira, o PSDB tem o coração pulsando. E acho que isso leva o partido a uma tomada de posição que vá além das suas próprias circunstâncias internas. Eu acho que o PSDB se tornou, ao longo do tempo, um protagonista da democracia brasileira, daquilo que hoje, concretamente, nós associamos também ao chamado centro democrático. O PSDB é parte disso. Então, seria muito estranho se, num momento delicado como esse que nós estamos vivendo no Brasil, em que há uma polarização complexa e há uma ameaça muito forte a uma queda da democracia, que o PSDB olhasse apenas para dentro de si, ou seja, se levasse em consideração exclusivamente os seus interesses como partido. Eu acho que esses interesses precisam ser sempre considerados, né? Mas o partido não pode hoje, no meu modo de ver, fugir da responsabilidade que tem pela inserção histórica no campo do centro democrático. O PSDB sempre foi isso. Seria estranho se agora, nesse momento delicado, ele deixasse de continuar sendo parte dessa história. Marco Aurélio, só rapidamente, antes a gente tem uma informação sobre essas disputas regionais, mas só para pedir que você complementasse, de qual PSDB você fala? Porque nós tivemos recentemente, nem tão recentemente, a declaração do presidente Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente, falando do apoio dele a Lula, no momento em que o PSDB discutia a própria candidatura, o que não parece não fazer tão sentido assim. E o próprio senador Aloysio Nunes tem falado, aliás, com muita frequência, ontem, novamente, apesar daquela grosseria do presidente Lula, dizendo que o PSDB acabou, de que ele ia chamar a atenção do Lula, mas que apoiaria, sim, Lula, independentemente dessa discussão que nós estamos travando aqui, com os senadores Alci e Lucas, explicando exatamente como é que está funcionando internamente o PSDB. Qual é esse PSDB que está preocupado com a democracia e que não respeita sequer, digamos, essa discussão interna do próprio partido? Olha, eu te respondo isso de duas maneiras, Adalberto. A primeira é assim, esse partido a que eu me refiro é o partido PSDB histórico, aquele que nasceu nos anos 80 e que veio atravessando a vida política brasileira até hoje, né? E é também o partido que comporta esse pluralismo de opiniões a que você se refere. Eu acho que o pluralismo de opiniões é uma marca dos partidos democráticos. No caso do PSDB, em particular, ele é também expressão da crise que o partido conhece. É um partido que, apesar de ter feito eleições internas, não conseguiu se unificar em torno de um nome. E abriu espaço para que várias manifestações com tons divergentes aparecessem. Então, eu acho que esse PSDB a que eu me refiro é tanto o PSDB da história como o PSDB de hoje, que conhece uma crise bastante séria que precisará ser enfrentada. Senador, já volto ao senhor. Só que sobre essa disputa nos estados que ainda atrapalha o anúncio oficial por parte do PSDB, nós temos uma reportagem, porque há, obviamente, essa discussão do apoio do PSDB ao MDB na eleição presidencial. Mas acompanhe a reportagem da Catiúcia Sotomayor sobre, digamos, essas questões regionais. A coligação entre MDB e a Federação PSDB Cidadania depende de concessões. Os tucanos condicionam o apoio a candidaturas próprias em Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Pernambuco, estados que precisariam viabilizar alianças regionais entre as siglas. Os tucanos querem manter as pré-candidaturas próprias para fechar o acordo.
Mato Grosso do Sul é o estado de Simone Tebet e o partido resiste em retirar a pré-candidatura do ex-governador André Putinelli para apoiar o pré-candidato do PSDB, Eduardo Ridel. Em Pernambuco, o MDB tem uma aliança com o PSB e pretende apoiar o deputado Danilo Cabral ao governo. No Rio Grande do Sul, o MDB tem a pré-candidatura do deputado estadual Gabriel Souza. Mas, nesse caso, se Eduardo Leite se candidatar a governador, a tendência é o MDB abrir mão da vaga. Há ainda uma ala tucana que insiste em lançar candidatura própria à presidência e quer o nome de Leite. Em uma sabatina realizada por um veículo de imprensa em Brasília, a pré-candidata do MDB, Simone Tebet, disse que a candidatura dela é para valer. Reiterou a intenção de atrair o voto feminino e falou acreditar no pacto da terceira via com o PSDB. A sigla adiou a decisão sobre a aliança com o MDB para o dia 9 de junho. Como antecipou aqui, inclusive, o senador Exalci Lucas, que está conosco, é senador pelo PSDB do Distrito Federal. Senador, eu vou com o senhor. O PSDB não está preocupado em relação ao tempo também? Porque a terceira via é um assunto que vem desde o ano passado, mas que não decolou nas pesquisas ainda. Nós temos agora essa indecisão em relação ao PSDB, que é um partido, eu vou insistir nesse tema porque é um fato, sempre foi protagonista, tem uma importância, o próprio Marco Aurélio traçou um histórico breve do partido aí, mas esse tempo não incomoda, porque só na semana que vem vai decidir sobre este assunto, um assunto que já está, digamos, esgarçando do ponto de vista de análise política. O senhor não acha que, com o tempo jogando contra a partir de agora, porque as eleições são em outubro, a campanha começa agora em agosto, isso não é um problema para essa terceira via? Olha, a gente vem conversando já há algum tempo, é evidente que o PSDB não tem dono, é um dos partidos que tem muita democracia, foi o primeiro, talvez, a fazer as prévias, né? E depois, com um gesto, o que aconteceu na época, né? Montoro, quem não lembra, Montoro era o governador de São Paulo, quando acabou cedendo o espaço para Tancredo Neves. Então, foi um gesto semelhante, né? Tendo em vista que nas pesquisas havia uma certa rejeição, e nós, exatamente para buscar um centro democrático, para buscar o entendimento entre partidos maiores, como o MDB, que é um partido importante também para a democracia brasileira, nós, então, começamos esse diálogo. Evidente que, no diálogo, né, a gente tem que ter, né, esse entendimento, concessões, evidente. O PSDB vai apoiar a senadora Simone, mas, evidentemente, que haverá, por parte do MDB, também um gesto, não é? Porque a política precisa de ter esses atores participando. O PSDB, inclusive, sempre votou a favor do Brasil. Então, nós estamos empenhados em manter realmente a democracia, que a gente possa realmente pensar o Brasil acima das questões partidárias, mas, evidentemente, nós temos que conversar sobre programas, né? A gente fica discutindo nomes, mas qual é a proposta dos candidatos para a educação, para a saúde, para a segurança, a área econômica? Então, nós já temos um programa bem adiantado e que precisa ser conversado também para inserir, não é, no programa da senadora Simone Tebet como candidata, também os programas do PSDB. Então, assim como esse apoiamento em alguns estados. As conversas estão indo bem, a informação que eu tenho, conversei com a Simone, a gente tem conversado, né, o presidente também conversou com o Baleia, há já quase um entendimento do Mato Grosso do Sul, né, que tem lá o nosso governador, né, que está trabalhando, que está dialogando para buscar esse entendimento. E aí o Rio Grande do Sul, né, basta ver o potencial do governador Eduardo Leite, que é natural, né? Lá em Pernambuco não tem candidatura do MDB. Então, são estados que têm tudo para que a gente possa fazer uma boa composição, né? E vamos levar essa posição para a executiva na quinta-feira, né? E, evidentemente, que o MDB vai fazer a sua parte, né? Marco Aurélio, volta a você, por gentileza. Você vê possibilidade de uma terceira via decolar neste momento? Eu vou insistir na questão do tempo. Nós estamos, por exemplo, discutindo a polarização, até porque as candidaturas estão postas aí, são pré-candidaturas
na lei eleitoral, mas convenhamos, isso já está consolidado dos dois lados. Tudo indica Luiz Inácio Lula da Silva é o candidato do PT e o presidente Jair Bolsonaro vai concorrer à reeleição. Tem tempo ainda para uma terceira via começar a conversar? Porque eu tenho o Ciro Gomes ainda que aparece com 5, 6, 7, 8% nas intenções de voto. Tem tempo para essa terceira via, digamos, dizer a que veio e conseguir apoio popular? Olha, eu acho que tem tempo. Pode ser que o tempo não seja suficiente para fazer da candidatura da terceira via uma candidatura vitoriosa na eleição propriamente dita. Mas tem muito tempo para essa candidatura promover uma qualificação maior do debate político. Porque o grande problema da polarização é a pobreza do debate. Não é o fato da polarização em si. A política é feita de polarização. Nós não precisamos temer as polarizações. O problema é quando uma polarização se cristaliza a ponto de vetar o debate mais qualificado, que é basicamente o que nós veremos se não houver uma candidatura alternativa ou várias candidaturas alternativas. A polarização Lula-Bolsonaro, ela vai girar em torno do petismo-antipetismo. E isso é muito ruim para a vida política brasileira e para o debate democrático. Então, pensando em termos de tempo, eu acho que há, sim, um bom espaço para que uma candidatura, seja da Simone Tebet, seja de qualquer outro nome que empolgue minimamente o eleitorado, se afirme e coloque na mesa as suas postulações, as suas ideias e, com isso, promova uma qualificação maior do debate. Eu acho que isso que se espera, antes de qualquer coisa, do campo democrático de centro, da terceira via. Olha, nossa equipe também foi às ruas para saber a opinião das pessoas. E aí, o que elas acham desse tema, do futuro do PSDB? Porque nós perguntamos se acha que o PSDB deve ter candidato próprio ou apoiar o nome da terceira via, hoje praticamente consolidado em torno do nome da senadora Simone Tebet do Mato Grosso. E aí? Não dá mais para você entender o que é um partido político aqui no país, porque quando você acreditava que o PSDB era no partido, na verdade ele era aliado ao PT. Então, sabe, ali a sujeira saía de todo lado, sabe? Tem que fazer mais pesquisas e ter mais informações para saber qual é a decisão correta. O PSDB não faz hoje muito barulho para a gente, não. Não ameaça Simone Tebet, Dória, ninguém. Eu acho que deveria mudar, né? Deveria largar de mão. Porque eu acho que a gente já está cansado, né? Das mesmas pessoas sempre, a gente queria ver algo novo. Largar de mão, né? Eles não vão até o fim nos propósitos deles, eles começam e param, passa para outro. Eu não sei se essa altura do campeonato seria o momento certo de fazer essa troca, né? Eu acho que passa um pouco de insegurança. Olha, por mim, o partido PSDB já não tem mais chance comigo. Comigo não tem mais. Olha, como vimos, as pessoas acreditam que qualquer decisão do partido não fará frente à discussão hoje política polarizada que temos. Aliás, as pessoas fazem críticas ao PSDB. Senador, eu vou voltar com o senhor para depois ouvir o Marco Aurélio também. Diante do que o senhor ouviu aí da opinião das pessoas, o senhor acha que o partido se distanciou das ruas, de conversar com as pessoas, não deixou claro quais eram suas propostas? Porque eu vou fazer aqui uma breve análise. O PSDB sempre teve uma imagem, sobretudo no campo econômico, muito diferente da imagem do PT. E a parte das pessoas ainda consegue associar o PSDB ao PT. Isso não é preocupante do ponto de vista, seja ideológico ou mesmo de apelo num momento eleitoral como esse? É verdade, mas o PSDB não esteve ao lado do PT. Essa posição do Alckmin apoiar o PT foi uma decisão muito mais pessoal, uma decisão muito mais com o fígado, vamos dizer assim, do que com a razão. Basta ver toda a trajetória, todos os discursos feitos por ele. O PSDB continua trabalhando em prol do Brasil, evidente que teve que recuar. Agora, em função exatamente disso, eu acho que acima dos interesses do PSDB estão os interesses do Brasil. Nós temos que tentar viabilizar, dar uma opção. E como diz a pesquisa, grande parte da população quer uma alternativa dessa questão polarizada. Eles querem alguém, mas não pode também ter vários candidatos. A senadora Simone é a que tem o menor índice de rejeição,
Evidente que ela tem um conhecimento menor, as pessoas ainda não a conhecem, mas há tempo de mostrar uma alternativa viável. E o PSDB está colaborando com isso. Recuou na sua posição de lançar candidatura por lançar, já que as pesquisas indicavam uma rejeição muito alta, e o próprio Dória teve realmente, né, uma posição de estadista, a meu ver, né, deixou os interesses dele, quem sabe, quem o conhece sabe que é muito determinado, é uma pessoa que fez um bom governo, mas que tem uma rejeição. Então, a busca para dar essa opção ao eleitor, de uma opção além da polarização, e tendo, evidentemente, seguindo os nossos projetos, os nossos programas, que serão apresentados para a senadora Simone para incorporar ao programa que o MDB também está preparando. Então, acima de tudo, é o Brasil. Marco Aurélio, por gentileza, só um último questionamento a você também agora. O que em ciência política é mais complicado de resolver, obviamente, no momento eleitoral? Uma rejeição muito grande, mas uma pessoa extremamente conhecida, ou uma rejeição baixa de uma pessoa que ainda precisa se apresentar ao eleitor brasileiro, que é o caso justamente da senadora Tebet? Bom, se eu tivesse a resposta para essa tua pergunta, eu teria uma bola de cristal potente aqui na minha frente, né? Eu acho que a gente não tem como resolver isso. Mas pensando em termos abstratos, é mais fácil você... Se você tem muita rejeição, você vai ter que explicar sempre o que te fez ter essa rejeição. Você vai ter que limpar muito o lixo que se espalhou na sua frente, né? Usando a metáfora do lixo para ilustrar aqui o que eu estou querendo dizer. Se você não tem rejeição, o que se espera é que você tenha capacidade de conquista, capacidade de sedução. O que em política é extremamente relevante, mesmo que você não faça uso muito sem critério do marketing político, do marketing eleitoral, que é feito para seduzir. Mas a política é sempre persuasão. E persuasão é sempre uma tentativa de sedução, no sentido de dizer aquilo que as pessoas esperam, o que elas sentem como necessário para a sua vida, e é também a afirmação de um elemento de esperança, né, que é também inerente à vida política. Então, se eu tivesse que responder claramente a sua pergunta, Adalberto, eu diria que é mais fácil você sair de uma baixa rejeição e ascender do que ter que explicar a sua alta rejeição o tempo todo. Senador Exalci Lucas, me permita uma provocação e um último questionamento ao senhor também. Em que pese o fato de ser um partido extremamente democrático que aceita opiniões divergentes, o que o senhor diria, por exemplo, ao ex-senador Aloysio Nunes, dessa insistência dele em falar que vai votar no Lula, apesar da discussão interna no PSDB? Que conversa que o senhor teria ali no canto com ele? Olha, é uma opinião pessoal dele, né? Talvez em função das ações que o presidente Bolsonaro tem se posicionado nos últimos meses, não é? Com uma demonstração de não reconhecer e não valorizar a questão democrática. Então, há uma preocupação com relação a isso. Acho que o senador Aloysio, como ex-ministro das Relações Exteriores, não é? E acompanhando o processo atual, tem a opinião própria de que, na opinião dele, na polarização, ele é mais do Lula do que o Bolsonaro. Mas nós acreditamos que essa aliança com o MDB, com Cidadania, e estamos conversando ainda com outros partidos, nós poderemos ter aí mais uma opção para sair da polarização. Nós acreditamos nisso. Senador Exalci Lucas, pelo PSDB do Distrito Federal, e Marco Aurélio Nogueira, cientista político. Senhores, muitíssimo obrigado pela participação aqui nesse debate. Boa tarde, hein?